Não houve acordo para a votação desse projeto dos peritos do INSS, havia tentativa de um acordo para que a oposição retirasse a obstrução aqui dessa votação, mas com a inclusão na pauta, a tentativa de se votar um projeto que tratava sobre os partidos políticos, sobre a regulamentação do fundo partidário e também de pagamentos de funcionários de partidos políticos e redistribuição do fundo partidário para campanhas eleitorais, o acordo não foi feito e os partidos todos, os partidos de oposição e também com partidos da base e partidos como o Novo, por exemplo, entraram em obstrução e o presidente Rodrigo Maia, diante dessa falta de acordo, resolveu encerrar a sessão. A medida provisória 882, que também trancava a pauta e que está para perder a validade no final dessa semana, no dia 30 agora de agosto, também deixou de ser votada, pode ser que não dê tempo para ser aprovada, pois ela perde a validade no dia 30, teria que ser enviada ao Senado, e a medida provisória trata de infraestrutura de transportes. Essa medida provisória deverá ser alvo de um projeto de lei do governo para que ela novamente possa ser tratada aqui no Congresso Nacional, aqui na Câmara, sobre este assunto. E, Márcio, vamos conversar aqui com o deputado do Novo, deputado que fez esse questionamento aqui na Câmara, aqui no plenário, para que a votação acontecesse de outra forma, para que tivesse mais tempo para se aprovar, para se discutir, principalmente esse projeto que trata sobre o fundo partidário, sobre os partidos políticos. Deputado Van Hatten aqui do meu lado. Deputado, havia uma intenção de se votar após esse projeto que trata sobre a antecipação do pagamento dos peritos do INSS, a votação desse projeto de partidos políticos. Mas o texto chegou agora há pouco aqui em plenário, né? Então não foi possível um acordo para a votação? Explica para a gente. Exatamente. Na verdade, o texto chegou faz agora talvez uma hora, quando a gente tomou conhecimento do texto, que ele estava em discussão para ser votado aqui, fazia pouco mais de 20 minutos que ele tinha chegado, com mais de 24 páginas, né? Então é muito texto, muitas alterações numa lei muito importante, que é a lei dos partidos políticos, inclusive incluindo ali uma majoração do fundo eleitoral em mais de 800 milhões de reais para essa eleição. Então, quer dizer, não dá para manter uma votação nessa noite um tema tão importante, e nós decidimos obstruir. Os demais projetos eram importantes também, a MP 882 a gente gostaria de ter votado hoje, mas como existia essa possibilidade de votar a lei dos partidos políticos hoje, nós decidimos obstruir. A votação desse projeto dos peritos pode ficar para a sessão de amanhã, então? Como ele tranca a pauta, ele vai precisar ser votado amanhã, ele precisa ser votado para que os demais pontos de pauta possam andar também, e infelizmente não deu para votar hoje. Nós gostaríamos de ter votado hoje, mas com essa perspectiva da lei dos partidos políticos ser votada, nós decidimos fazer a obstrução. Até porque essa lei dos partidos políticos tem outras resoluções muito ruins. Utilização de dinheiro do fundo partidário para contratação de advogados, utilização do dinheiro do fundo partidário para impulsionar posts no Facebook, para construir sede de partido. Nós somos o Partido Novo, que é o único partido que não usa um único centavo de dinheiro público para se financiar, nem para fazer eleição. Porque a gente entende que o cidadão quer que o dinheiro público seja investido em segurança, saúde, educação, não em campanha política, não em impressão de santinho, em bandeiraço, contratação de cabo eleitoral. Isso está muito errado no Brasil, temos outras prioridades, e por isso nós obstruímos para que essa lei não fosse votada hoje. Muito obrigada, deputado Van Hatten. Obrigada. Então, o deputado Rodrigo Maia convocou sessão para esta quarta-feira para que, então, dê continuidade à votação desse projeto dos partidos políticos a votação do projeto do pagamento antecipado dos peritos do INSS para, então, destrancar a pauta para os demais projetos aqui em análise na Câmara. Aqui ao meu lado, o deputado Aliel Machado. Deputado, com esse adiamento da votação dos peritos, há um prejuízo para essa categoria, para que essa antecipação dos recursos para o pagamento deles possa ser aprovado em breve? Bom, é preciso responsabilidade social e fiscal também. O que nós não podemos é votar no afogadilho. E aqui os acordos, as conversas, muitas vezes se produz um texto amplo, que nas vírgulas tem questões polêmicas, que é preciso ser de conhecimento de todos os parlamentares, independente de posição política ou partido, mas também das bancadas e dos partidos. O que aconteceu hoje aqui foi que nós tínhamos um texto elaborado em poucos minutos,
que não dava tempo de fazer a devida análise, de procurar entender completamente. Por isso, nós também optamos pela obstrução e por votar amanhã essa medida provisória e esses textos. E lógico que essa questão dos peritos é uma coisa a ser discutida. Agora o momento é um momento de crise econômica, é um momento onde a gente passa por dificuldades, o que não tira a legitimidade do pedido feito. Mas a votação do projeto de partidos políticos, por exemplo, ele teve mais impacto nessa decisão de cancelar a sessão de hoje do que realmente o mérito do projeto de peritos, né? Porque os líderes partidários que têm uma grande influência na determinação e na votação desses temas ainda estão em processo de negociação. E nós temos que tomar cuidado, porque uma reforma política tem que ser para atender o anseio da sociedade, o anseio da população, as mudanças necessárias, as transformações exigidas nesse momento onde se exige mais transparência. Não dá para fazer a vontade política dos partidos apenas, né? Então precisa ter uma convergência em relação a isso. E lógico que há um desentendimento por parte de alguns líderes que pensam de maneira diferente. Esse tema é um tema polêmico. Na minha opinião, é difícil encontrar um texto de consenso, até porque o tempo é exíguo, porque tem pouco tempo para se debater esse assunto. E eu tenho uma preocupação em relação a isso. Será que já não deixaram para discutir esse tema, e eu digo quem pautou esse debate, para que não desse tempo da sociedade conhecer, para que não fosse possível um avanço com a participação da sociedade civil organizada, das instituições que deveriam debater conosco a reforma política? É uma dúvida que paira no ar e a gente espera que as coisas não sejam feitas no afogadilho. Por isso, pelo menos de hoje para amanhã, é importante esse adiamento para que a gente possa se inteirar do assunto e poder discutir aí com os partidos e também levar ao conhecimento da sociedade. A MP 882, que trata sobre a infraestrutura de transportes, também está trancando a pauta e perde a validade agora no final da semana, né? Haverá tempo para votar? Com certeza absoluta, haverá tempo para votar, está trancando pauta, é interesse do próprio Congresso votar as medidas provisórias para que não fique esse trancamento de pauta, e é um tema sensível do Brasil, é uma questão importante, tem alguns pontos positivos ali dentro. Nós, a oposição, sempre acompanhamos o que é positivo, importante, aprovamos e apoiamos junto, porém nós temos a liberdade de fazer as críticas ao que está equivocado. Dá tempo, com certeza absoluta. Obrigada, deputada Leão Machado, e boa votação. Então, continuamos na sessão de amanhã com a tentativa de concluir a votação desse projeto 2999, que trata da antecipação dos pagamentos dos peritos do INSS. Se trata de ações judiciais, quando uma pessoa, por exemplo, é negado pelo INSS um benefício, uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, por exemplo, ela recorre à justiça para ter esse pagamento acatado pelo INSS. A justiça, então, determina um novo perito para que faça essa avaliação técnica, essa avaliação das condições dessa pessoa. E o pagamento, então, é feito pela União, pelo Executivo, ao Judiciário. Essa lei, esse projeto de lei, quer que haja essa inversão, que o Executivo já pague logo antes esse perito, para que só então, se o INSS perder a causa, o dinheiro seja devolvido à União. A Justiça argumenta que a falta de dinheiro em caixa para fazer o pagamento dos peritos após a conclusão dos trabalhos, e que no último ano, por exemplo, aumentou muito a demanda desses processos no Judiciário e que, portanto, compromete o orçamento da Justiça. E não se trata de aumentar o orçamento da União, de aumentar despesas no orçamento da União, e sim apenas uma transferência de recursos da União para o Judiciário, que impacta o orçamento do Judiciário quando ele faz esse pagamento aos peritos sem receber os recursos da União. Então, aqui no plenário amanhã, nesta quarta-feira, uma nova tentativa de se votar esse projeto, que está com urgência constitucional, uma urgência enviada pelo governo, e que só o governo poderia retirar essa urgência, então, para liberar a pauta da Câmara. O prazo dela já foi, o prazo de votação do projeto já foi encerrado, então já foi concluído, para que não pudesse trancar a pauta. Então, ele precisa antes ser votado aqui para poder liberar a pauta para a votação dos demais projetos. Você acompanha agora a programação da Rádio Câmara e da TV Câmara.